Eu comecei a minha carreira de trading profissionalmente em dezembro, dia 6, na verdade 5 e 6 de dezembro de 1986. Escutem isso, eu fui aceito no dia 5. A chamada foi feita no dia 5 e eu comecei a ir ao escritório no dia 6. Um dos dias mais felizes da minha vida. Então estamos chegando no meu aniversário de trading. E eu conto como dia 6. Eu fui aceito dia 5, mas fui o primeiro dia no escritório no dia 6. Este foi o começo, eu acho que você pode dizer de toda a minha infância, da minha infância não, da minha adolescência, porque antes dos 15 anos, eu não queria ser, trader, mas a partir dos 15 anos, eu queria dar certo em Wall Street, queria fazer trading profissional. E eu comecei a dedicar todo o momento da minha existência a partir dos 15 anos. Antes dos 15, toda a minha vida era focada em se tornar um pianista profissional. Vocês podem acreditar nisso? Sim, desde que eu tinha 3 anos, os meus pais passaram a eu so a por todos os seus recursos, eu sou um filho único, então desde que eu tenho 3 anos até os 15 anos, toda a minha vida era em volta ao redor do piano. Eu fui a escolas especiais para crianças prodígios no piano. Eu tive instrutores especiais e professores especiais de piano que voavam, de todas as partes do mundo. Eu era parte como desse grupo dos Estados Unidos, da base dos Estados Unidos, que era jovem e, muito talentoso no piano. E quando eu tinha 15 anos, o único que eu sabia fazer era piano. Eu pensei que eu ia fazer isso toda a minha vida. Se me perguntassem o que eu fazer, eu não sabia falar outra coisa do que tocar o piano. Então, algo aconteceu quando eu tinha quinze anos. Eu descobri que meu pai mudou a trajetória das nossas vidas quando eu era mais jovem. E ele mudou a trajetória da nossa família com uma jogada, um ato. Ele ganhou muito no ouro naquela época, quando tudo na nossa vida começou a mudar. Teve uma mudança repentina das, roupas que eu vestia, os amigos que eu tinha, a casa que nós vivíamos, os carros que nós usávamos e as escolas que eu ia. Houve uma mudança. Basicamente, passamos de ser de classe média baixa para ser uma família com patrimônio, uma família relativamente rica. E eu lembro que quando eu tinha 15 anos que eu descobri que meu pai tinha feito isso, com um ato financeiro, um trade, uma operação, que foi no ouro, e eu fiquei fascinado nisso. Isso me cativou tanto, que eu pensava: "Como um ato, uma coisa pode fazer isso para uma família para o resto das suas vidas?". Então eu tinha esses pensamentos: "E se eu puder fazer isso, então, ao invés de em uma operação, eu puder fazer em muitas operações? Ou eu posso fazer isso como a minha profissão?". E foi literalmente a partir disso, quando eu entendi o que aconteceu com o ouro com meu pai, como isso afetou as nossas vidas, mudou a minha vida profundamente. E aí, quando eu descobri o que que foi, eu não quis fazer mais nada, nada mais do que o trading. E aí, basicamente, eu parei de fazer piano. Eu comecei a tocar o piano do teclado. Então eu troquei o piano para o teclado do computador, operando nos mercados. E até hoje, a minha mãe, que eu já aposentei ela muitos anos atrás,
Mandei ela a viagens ao redor do mundo. Minha mãe, até hoje, me chama de vez em quando para saber que eu estou bem, como as mães fazem, e especialmente eu sou o filho único da minha mãe. E aí de vez em quando, a minha mãe me liga e me fala: "Oliver, e me diga, quando quando que você vai tocar o piano novamente? Quando você vai parar isso que você faz e voltar ao piano, que é o que você deveria fazer?" É muito louco. Então, eu acredito que o meu conhecimento musical me deu um head nos mercados. Em primeiro lugar, eu acredito que o trading, quando você chega a um nível mais elevado, ele para de ser técnico e científico e começa a entrar no reino da criatividade. E eu acredito que o aspecto criativo da música nos dá um head no trading. E se você pensar nisso, o trading e a música são similares, que existem notas. Especialmente se você olha os mercados de uma forma de gráficos. Quando eu vejo as barras, para mim é a mesma coisa que eu via com a música nas notas individuais, os as agudas, as menores, as maiores, as diferente teclas e a como cada tecla contribuía para o todo o corpo musical. E eu abordei o trading de uma forma muito similar. Eu olhava as barras individuais e eu posso como quase ler entre as linhas, que é o que eu fazia com a música. E isso é algo bem profundo, mas eu adoro essas conversas. Existe um ponto na maestria da música, aonde você primeiro aprende a técnica e depois você faz as notas e coisas dessa natureza, e aí você atravessa uma linha, que aí começa a se tornar criativo e artístico. E você começa a entender que não são as notas por si só que são as coisas importantes na peça musical. Na verdade, é o silêncio entre as notas que são muito importantes. Uma nota numa peça musical, na verdade, ela está interrompendo o fundo. Qual que é o fundo? O silêncio. Então, cada nota numa peça musical está interrompendo um silêncio. Mas o plano de fundo é o silêncio. E a nota, de diferentes tipos, estão criando realmente espaços diferentes entre as notas e os silêncios. E quando você começa a operar os silêncios, ou a tocar os silêncios, você começa a se tornar a parte artística da música. Eu constantemente digo aos meus traders: leiam entre as barras. Não vejam uma barra individual que fez a sua operação, mas leia entre elas. E quando você leva o seu trading a este nível, que você vê os espaços entre as barras, e você começa a interpretar quais são os espaços e que cada um significa, aí que você leva a um trading a um nível completamente diferente, se torna artístico, você começa a tocar ele, já não é mais técnico.